O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a primeira coluna da professora Vivian Almeida em 2022. Gracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Gambito da Dama. Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Feliz 2022, ou ao menos um 2022 possível. Gosto muito daquela brincadeira com o 2022 em inglês, o 2022. Enfim, dizendo, né, fazendo a brincadeira do to com também, mas eu espero que não seja um 2020 também, que seja, na verdade, o início do fim dessa trilogia do caos e que a gente esteja rumando aí para a luz no fim do túnel. Feitas as felicitações iniciais, queria hoje fazer uma análise sobre um pouco o futuro do debate econômico e como isso, de alguma forma, pautará as nossas decisões internas e externas, mas já vem pautando há algum tempo. E para iniciar essa análise, eu queria trazer uma fala que eu achei muito interessante que o Átila fez, e aqui vou reproduzir a interpretação que eu fiz, né? Não quero dizer que o que eu falarei daqui para frente é exatamente o que ele falou, né? Estou aqui fazendo uma análise e interpretação a partir do que vi dele, que ele estava comentando sobre a ciência sobre como a ciência de dados, de alguma forma, auxilia para que a gente possa tornar cada vez mais eficazes e cada vez mais direcionados os tratamentos. Quando a gente toma um remédio, em média, aquele remédio ele atende ao objetivo pelo qual a gente está fazendo esse tratamento, e o nosso corpo responde em média. Porque é isso mesmo, um remédio ele é uma oferta de uma cura para uma determinada doença, ou pelo menos um alívio para um determinado problema, mas ele é a mesma oferta para todo mundo. Cada indivíduo, de alguma forma, vai reagir a partir do seu organismo. A lógica da ciência de dados, não só em termos de tratamento, mas das várias decisões que nós temos, ela subverte essa lógica e a gente não recebe o tratamento que todo mundo recebe. Na verdade, a gente recebe o nosso tratamento. Isso é com a Netflix e o algoritmo para você. Isso é o Instagram, que vai te apresentar páginas de acordo com o seu perfil. Isso são os vários cruzamentos de informações que o WhatsApp faz e, de repente, é só a gente fazer o teste com o nosso corretor, né? Cada um tem o seu próprio corretor. Porque quando a gente fala sobre, por exemplo, medicina, né, de onde eu fiquei pensando sobre a coluna de hoje, as combinações que o nosso organismo provoca, a gente só sabia antes, né, da ciência de dados, depois que a gente fizesse o tratamento. Então, cada um de nós tem uma experiência com medicação. Eu, por exemplo, eu tomo antialérgico, eu fico praticamente em coma, assim, durante 3 dias eu não existo. Tem gente que toma e não reage assim. Tem gente que faz uma hiperreação ou potencializa os efeitos colaterais. Tem gente que não tem efeito colateral nenhum. Mas, de novo, a gente só sabe disso numa espécie de loteria do corpo humano. Com a ciência de dados, com exames cada vez mais avançados de autoconhecimento dos nossos vários sistemas que compõem o nosso corpo, isso faz com que a gente consiga, de alguma forma, buscar tratamentos que sejam mais efetivos, que sejam mais direcionados, que tenham menos consequências, que tenham menos efeitos colaterais. Por que eu estou trazendo isso para a economia? Bom, primeiro, eu já dei vários aqui exemplos de como, na verdade, a gente já vive economicamente com essa lógica.
muito da nossa vida, ela existe a partir do que a gente diz para os dados e como que eles chegam até a gente. E nesse sentido, a teoria econômica, pelo menos a mainstream, pelo menos o que a gente ainda aprende, ela de alguma forma ela está um pouco obsoleta nesse sentido. Estou sendo um pouco dura, mas é só para fazer uma provocação. Por quê? Porque a lógica da economia, da teoria neoclássica, é uma lógica do indivíduo representativo. A pergunta que a gente faz é, tá, mas beleza, então o que a gente vai fazer? Assim, qual é a tomada de decisão que a gente vai realizar a partir do indivíduo representativo? Só que olha que coisa interessante, o indivíduo representativo, como remédio na prateleira, ele atende a uma média. E ok, ciência é feita por médias mesmo. Né? A gente não tem como conhecer todo mundo, seria inócuo, seria caro, seria absolutamente ineficiente. Só que agora a gente vive num mundo que ajuda a gente de alguma forma a dar subsídios para que a gente saia da média dos indivíduos e entenda a subjetividade das individualidades. E a partir daí, a gente já começa a perceber um debate, ou pelo menos uma tentativa, olha que coisa interessante, de ataque por um campo político ao termo neoliberalismo e abandono desse termo por outro campo político. Porque, de alguma forma, parte das correntes políticas, ou parte, por exemplo, da esquerda que tem ascendido no poder, vem trazendo o debate das desigualdades que vão compor o indivíduo e o quanto isso interfere a capacidade dele de ascender. Então, por exemplo, se eu falo de uma política que atende o indivíduo representativo, eu posso, para um determinado grupo de pessoas, dizer, não, tudo bem, eu quero isso mesmo, eu quero esse debate, eu quero essa política. Mas você pode, de alguma forma, ter uma série de indivíduos que dizem, não, mas eu não estou representado nessa política. Porque essa política, ela não me cabe. Ou, na verdade, eu não caibo nela. Né? Eu não entro nesse conjunto, nesse rol de tomada de decisão, porque me exclui. Isso pelo lado da exclusão, mas a gente pode pensar também que, na verdade, quando a gente vai olhando a evolução do mundo, né, vai olhando a tentativa vai olhando a trajetória de crescimento e desenvolvimento, a gente já tem uma série de superação de problemas que faz com que a gente possa identificar problemas mais complexos. Então, quando a gente falava, assim, por exemplo, sei lá, alguns anos atrás, que a gente precisava olhar no Brasil sobre pobreza e desigualdade, e precisamos continuar olhando, né? A desigualdade é um dos maiores problemas que a gente tem no Brasil. Quando a gente pensa hoje, é muito difícil que a gente olhe para essa desigualdade assim, dessa forma. Quem tem ou não tem acesso à renda. Porque a gente sabe que, na verdade, a desigualdade, ela é altamente cruzada, né? As ciências humanas, elas já reconhecem muito dessa interseccionalidade entre as várias desigualdades. Ela perpassa a desigualdade de gênero, a desigualdade racial, a desigualdade ambiental. E, portanto, falar que você vai dar saúde e educação é meio que insuficiente para dar conta dos problemas do século XXI. E, a partir daí, a gente vai identificando nas várias campanhas presidenciais ao redor do mundo, os debates que pautaram a eleição do Biden, que completou um ano, né, ontem, salvo engano, de governo. Sim, na verdade, ainda uma espécie de debate com cheirinho de mofo, vamos dar igualdade, oportunidade, vamos avançar, mas ao mesmo tempo reconhecendo também uma série de necessidades complexas, interligadas, interrelacionadas, que tornam que
que se encaixam muito mais adequadamente nessa lógica de dados do que necessariamente aquela ideia muito básica de que, olha, se você gerar as condições de crescimento, tá tudo bem, vai todo mundo prosperar, vai todo mundo viver feliz e contente. Então, assim, quando a gente olha as eleições do Chile, quando a gente olha os vários debates que acontecem na Argentina, quando a gente olha a preocupação de entender como a América Latina de novo está no centro do debate, como tendo piorado seus indicadores sociais pós-pandemia e o que é necessário fazer, ao mesmo tempo que é dramático a gente entender que a gente ainda está nessa condição, é interessante notar que o debate ele enriqueceu de alguma forma. E pensar conjuntamente nessas desigualdades é, de novo, olhar para quem está sofrendo com esses problemas. E dar nome, não tratar de uma forma massificada, como uma massa de pessoas que precisam de uma política muito, muito basilar, uma política que lineariza muito as condições. Não, na verdade a gente agora entende que há uma série de circunstâncias específicas que demandam conexão entre as políticas, identificação dos problemas e, especialmente, reconhecer a multiplicidade de fatores que tornam ou um mundo um lugar inóspito ou um mundo um lugar cheio de oportunidades. Bom, pessoal, era basicamente isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Na verdade, como eu disse, é um panorama geral sobre esse debate que tem sido, de alguma forma, superado aí nos últimos anos da economia, assim, essa ideia de tratar muito em média, tratar muito de um indivíduo representativo que ou ele não é ninguém, ou ele é um grupo muito específico que a gente, em geral, sabe quem é e que muito das necessidades reais da população não cabem ali, né? Enfim. Bom, como dica, eu falei do Brasil, realidade do mundo, tá? Como dica, eu deveria dar A Filha Perdida como dica, porque afinal de contas, né, eu recebi essa indicação de 1 milhão de pessoas, né, Vivian, você que fala muito sobre maternidade, sobre desigualdade, blá, 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 blá. Mas eu vou confessar aqui que a minha dica vai ser dizer que eu não sei se eu achei o filmaço que todo mundo falou. Então fica aí a dica para vocês olharem, se vocês não assistiram, assistam, é um filme interessante de se ver, mas eu acho que tem aí outras questões que poderiam ser mais exploradas, digamos assim, ou que pelo menos, não sei, assim, achei que o filme deixou um pouquinho a desejar. Ou pelo menos eu talvez não tenha entendido o filme, o que quiseram falar, enfim, pode ser também. Mas eu, particularmente, achei que estava esperando um pouquinho mais, tá bom? Então essa é a minha dica / não dica. É isso, pessoal. Até semana que vem. Beijo.